Olá, meus amigos e minhas amigas. Na noite de ontem, sexta-feira, após o barraco entre Zelensky e os presidentes dos Estados Unidos na Sala Oval, drones russos atingiram alvos na segunda maior cidade do país, deixando pelo menos 7 pessoas feridas. Quem trouxe essas informações foi o governador regional, Seni Rubov, lá no Telegram. Ele contou que foram 9 drones atacando áreas civis em 3 distritos centrais de Kharkiv, que, aliás, já virou alvo frequente nesses 3 anos de conflito. Além dos feridos, mais de 50 pessoas precisaram ser retiradas às pressas enquanto as equipes de emergência lutavam para controlar o incêndio causado pelo ataque. O estrago foi grande, dezenas de prédios foram danificados, com janelas estourando em um prédio, uma concessionária de carros e até um hipermercado. Logo depois do ataque, a primeira vice-primeira-ministra da Ucrânia foi para o X, o antigo Twitter, e escreveu o seguinte: "Os líderes mundiais falam de paz, mas as ações da Rússia deixam suas intenções bem claras. Ela não negocia, ela destrói." Agora, gente, por falar em Rússia, vamos mostrar como a geopolítica é bem complexa, né? Não sei se vocês têm acompanhado, mas Israel está fazendo uma pressão forte nos Estados Unidos para manter a Síria fraca e descentralizada. E olha que curioso, parece que estão até dispostos a aceitar que a Rússia continue com suas bases militares no país. Aí qual seria o objetivo disso? Conter a influência crescente da Turquia na região. Bom, pelo menos foi o que disseram 4 fontes familiarizadas com esses movimentos. E a coisa fica mais complicada quando a gente lembra que as relações entre Israel e Turquia já vinham tensas, né? Especialmente depois da Guerra de Gaza. Segundo essas fontes, autoridades israelenses disseram para Washington que os novos governantes islâmicos da Síria, que têm o apoio de Ankara, representam uma ameaça direta para as fronteiras de Israel. Parece que tudo isso faz parte de uma campanha coordenada por Israel para influenciar a política dos Estados Unidos num momento bem delicado para a Síria. Enquanto isso, os islâmicos que derrubaram Assad tentam estabilizar o país e convencer o Washington a aliviar as sanções. E essa pressão não ficou só nas conversas de bastidores, hein? Israel apresentou suas preocupações diretamente a altos funcionários dos Estados Unidos em reuniões em Washington, lá em fevereiro, e depois em encontros em Israel com representantes do Congresso americano. Inclusive, 2 dessas fontes falaram de um livro branco israelense que teria detalhado esses pontos principais. Tudo isso, claro, em meio a muita descrição, né? Já que todas as fontes falaram sobre condição de anonimato por causa das sensibilidades diplomáticas. Um ponto que chamou a atenção foi a fala do pesquisador Aaron Lund, do think tank Century International. Segundo ele, o grande medo de Israel é que a Turquia entre e proteja essa nova ordem islâmica síria, que acaba sendo uma base para o Hamas e outros militantes. Ou seja, gente, além da preocupação com o Irã, Israel agora vê a Turquia como uma ameaça direta, principalmente pelo apoio aos novos líderes sírios. Agora, sobre a postura de Washington, a situação ainda está meio nebulosa, né? As fontes disseram que não ficou claro até que ponto o governo de Trump está considerando adotar essas propostas de Israel. Pelo visto, a Síria nem está entre as prioridades de Washington no momento, o que acaba criando um vazio de política que Israel parece disposto a preencher. Inclusive, Land comentou que Israel tem uma boa chance de influenciar o pensamento dos Estados Unidos, descrevendo o governo como extremamente pró-Israel. E por falar em Turquia, o PKK, aquele grupo militante curdo que é proibido por lá e é considerado um grupo T***, tanto pelo governo turco quanto pelos aliados ocidentais, anunciou um cessar-fogo imediato nesse sábado. Isso veio logo depois de um apelo feito pelo líder preso, Abdullah Öcalan, pedindo que o grupo largasse as armas e até se dissolvesse. A notícia foi divulgada por uma agência próxima ao PKK e pode ser um passo importante para encerrar um conflito que já dura 40 anos e deixou mais de 40 mil mortos. Öcalan fez esse apelo na quinta-feira e tanto o governo de Erdogan quanto o partido pró-curdo DEM reagiram de forma positiva. Se essa tentativa der certo, pode ter desdobramentos bem amplos para a região e, claro, pode acabar com uma guerra que afeta muito o sudeste da Turquia, uma área que sofreu bastante com mortes e com prejuízos econômicos pesados. O PKK disse que apoia o chamado de Öcalan e que vai parar com todas as hostilidades imediatamente, a não ser que sejam atacados. A organização também pediu que Ankara ofereça mais liberdade para Öcalan, que está preso quase em isolamento total desde 1999, para que ele possa liderar esse processo de desarmamento. No comunicado divulgado pela agência Firat, eles foram bem claros. Veja só o que eles disseram. Nós, como PKK, concordamos plenamente com o conteúdo do chamado e afirmamos que, da nossa parte, vamos atender às necessidades desse apelo e colocá-lo em prática. Mas deixar uma condição, Medidas práticas como o abandono das armas só poderiam acontecer sob a liderança direta de Öcalan, que eles chamam de líder Apo. Agora, será que o governo turco vai aceitar essas condições? O ministro da Justiça, Yilmaz Tunç, já deixou claro em uma entrevista à CNN turca na sexta-feira
que não tem conversa sobre anistia, prisão domiciliar ou qualquer outra alternativa para Öcalan. Segundo ele, não há negociações em andamento. O vice-presidente turco, Cevdet Yılmaz, comentou que o fim da organização sem negociações abriria um novo cenário para o desenvolvimento, para a democracia e para a segurança do país. Mas o partido DEM pediu mais passos rumo à democratização, deixando claro que a resposta de Ankara seria importante para avançar. Outro ponto interessante, gente, é o impacto disso na política doméstica de Erdogan. Muitos analistas dizem que ele está de olho nos ganhos políticos que um acordo de paz poderia trazer, ainda mais com as eleições chegando em 2028. Encerrar o conflito poderia aliviar a tensão em áreas curdas do norte do Iraque e ajudar Erdogan a manter influência ali. Bom, gente, como não poderia deixar de ser, não posso ir embora sem fazer alguns comentários sobre o barraco mais badalado e mais comentado no mundo nas últimas horas, o barraco do Salão Oval em Washington. Gente, o que era para ser uma reunião para melhorar as coisas, garantir um diálogo que abrisse caminho para a paz e para Zelensky e Trump assinarem um acordo sobre as tais terras raras, acabou virando um barraco completo na Casa Branca. Zelensky chegou todo cheio de esperança, achando que ia conseguir garantir o apoio dos Estados Unidos contra a Rússia, mas acabou saindo de lá praticamente escorraçado. Trump não teve a menor cerimônia e disse para Zelensky que ele estava jogando cartas, apostando com a vida de milhões de pessoas. Tá brincando com a Terceira Guerra Mundial. Zelensky tentou se defender, meio sem saber para onde olhar, e acabou recusando entender a metáfora e respondeu com literalidade: "Não estou jogando, estou falando sério, senhor presidente." Só que Trump foi mais direto ainda. Ou você faz um acordo com a Rússia, ou a gente está fora. E se a gente sair, você que se vire. E olha, eu não acho que vai ser bonito. Para piorar o climão, o vice-presidente J.D. Vance resolveu entrar na briga e já foi logo dizendo que Zelensky estava sendo desrespeitoso. E aí Trump ainda deu aquelas alfinetadas, "Você nem disse obrigado." Zelensky, já visivelmente irritado, acaba levantando a voz e... "Eu já agradeci muitas vezes ao povo americano." Percebe que ele falou ao povo, não ao governo, nem se dirigiu a Trump. O clima estava bem tenso realmente. E o pior, a reunião terminou de forma humilhante para Zelensky, que foi praticamente expulso antes mesmo do almoço. Sério, gente, os assessores de Trump apareceram lá na sala onde os ucranianos estavam esperando e mandaram eles irem embora. E o tal acordo de exploração mineral, que era o grande objetivo de Zelensky, ficou sem assinatura. Para piorar, Trump ainda fez questão de publicar que Zelensky não está pronto para a paz se a América estiver envolvida. E arrematou com aquela indireta, direta. Ele pode voltar quando estiver pronto para a paz. Enquanto isso, na Europa, os líderes ficaram indignados com o que aconteceu. Macron ligou imediatamente para Zelensky tentando amenizar a situação, E a Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, fez um discurso emocionado, falando sobre a dignidade, honra e bravura do povo ucraniano e dizendo para Zelensky: "Seja forte, você nunca está sozinho." E teve mais, o senador Lindsey Graham, que é aliado de Trump, ainda mandou uma dessas: ou Zelensky renuncia e manda alguém com quem a gente possa negociar, ou muda de atitude. Imagine só ouvir isso depois de sair de uma reunião dessas. Zelensky, meio que tentando salvar alguma coisa, ainda postou no X, o antigo Twitter: "Obrigado, América, obrigado pelo apoio. A Ucrânia precisa de uma paz justa e duradoura." Só que a essa altura parecia mais um desabafo do que qualquer outra coisa, Agora, se teve alguém que deve ter adorado tudo isso, esse alguém é Putin, Ele deve ter assistido a esse espetáculo com um sorriso de orelha a orelha. Um ex-presidente russo, inclusive, fez questão de provocar, chamando tudo de um verdadeiro espetáculo. No fim das contas, essa reunião, que era para ser um reforço nas alianças contra a Rússia, só serviu para deixar a sensação de que a Ucrânia está cada vez mais isolada. E com Trump deixando no ar que pode cortar o apoio americano, a mensagem foi bem clara: se Zelensky quiser continuar lutando, vai ter que fazer isso praticamente sozinho. Tá difícil, hein? O que era para ser uma reunião estratégica acabou se transformando em um constrangimento público para Zelensky, deixando claro que os Estados Unidos não estão dispostos a comprometer seus interesses nacionais para sustentar indefinidamente a Ucrânia contra a Rússia. Desde o início, Trump foi direto ao ponto, deixando claro que o apoio americano não é incondicional. Quando ele disse: ou você faz um acordo com a Rússia ou a gente está fora, acaba evidenciando, de alguma forma, uma visão realista das limitações estratégicas dos Estados Unidos. A verdade inconveniente é que a Ucrânia, por mais corajosa que seja, não possui os recursos ou o poder militar necessário para vencer uma guerra prolongada contra a Rússia sem um apoio maciço e contínuo do Ocidente. E como sabemos, Trump deixou claro que esse apoio não virá sem condições. A reação de Zelensky, tentando defender-se, afirmando que já agradeceu repetidamente ao povo americano, apenas ressaltou sua posição vulnerável.
E aí a ausência de um acordo sobre exploração mineral, um dos objetivos principais da visita, revelou de forma bem cristalina que os interesses econômicos dos Estados Unidos também não justificam uma escalada no apoio militar. Vocês lembram quando ele falou sobre Zelensky estar jogando cartas, colocando em risco uma terceira guerra mundial? Se pensarmos direitinho, embora possa parecer exagerado, ele não está de todo errado, né? No fim das contas, gente, o recado foi claro. A Ucrânia precisa negociar antes que seja tarde demais. A mensagem implícita para Moscou foi inequívoca, né? A Ucrânia está cada vez mais isolada. Para Putin, esse encontro deve ter parecido um presente. A dura realidade, como vem argumentando há algum tempo, é que de forma clara está cada vez mais difícil para a Ucrânia vencer essa guerra. A única dúvida agora é se Kiev vai conseguir ou não evitar uma derrota total. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.